Irmãos, boa noite, graça e paz. Nós vamos começar o culto desta noite, lendo a palavra do nosso Deus, ouvindo o Senhor falar conosco e então, sendo instruídos por Ele, responder com nossos cânticos, com nossas orações, com a expressão de todo o nosso coração, que tem sido despertado pelo próprio Deus a amá-lo, a ser transformado dia após dia. Eu convido a todos que abram as Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. E nós vamos ler a partir do versículo 13. Vamos ler a palavra do nosso Deus que nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo na sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, nos cultos de domingo à noite, nós temos estudado o Evangelho segundo João. E estamos passando por um momento interessante naquele evangelho, naquele registro, que envolve a ressurreição de Lázaro, apontando também para aquilo que aconteceria com o próprio Cristo. E nós vemos neste texto que somente em Cristo, e graças a Deus por Cristo Jesus, que assim como ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Aquele que chamou Lázaro para fora da sua sepultura é o mesmo que nos chamou espiritualmente das trevas para a luz, e quem tem nos transformado dia após dia. A este que é o cabeça da igreja, a este que é o primogênito dentre os mortos, a este em quem tudo subsiste, em quem reside a plenitude de Deus, a este que é a imagem vista pelos homens do Deus invisível, é que nós viemos aqui adorar. É ao favor deste Cristo maravilhoso e poderoso que nós viemos aqui buscar
na singeleza do nosso coração, pedindo ao Senhor que com misericórdia nos transforme, nos abençoe, nos purifique. Nós vamos neste momento orar, adorando a este Deus maravilhoso e a este Cristo poderoso Redentor. Então feche os seus olhos, nós vamos adorar o nosso Deus neste momento com nossa oração. Ó Deus amado, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque Tu és grandioso, Tu és poderoso, Tu tens conduzido a história para o louvor da Tua glória, Senhor. E te louvamos por isso. Somos muito gratos, porque o Senhor nos deixa claro, deixa bem claro diante de nós e de todos os homens, que Tu estás no controle. Não permita, Senhor, que em nenhum momento, por nossa rebeldia ou dureza de coração, voltemos nossas costas para esta grande realidade de que Tu estás no trono, governando céus e terra. E te louvamos, ó Deus, porque temos este entendimento, porque o Senhor nos amou e enviou Jesus Cristo para morrer por nós, para que a pregação desta obra de redenção pudesse alcançar nosso coração e transformar as nossas inclinações. Te louvamos e te agradecemos por tão rico benefício que o Senhor nos deu, porque também recebemos o Teu Santo Espírito, que ilumina o nosso entendimento. Então, ó Deus, dá-nos cada vez mais reverência e desejo de estar na Tua presença, de adorar a este Cristo poderoso e bendito, e que a nossa vida seja a expressão desta transformação constante que o Senhor tem realizado em nós. E que as pessoas ao nosso redor vejam que nós somos diferentes e temos sido transformados, porque o Senhor cuida do seu povo continuamente. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos agora abrir as Bíblias no Salmo de número 30. Salmo 30. Texto que nos preparará para confessar os pecados diante do nosso Deus. Salmo de número 30, um salmo de Davi. Que diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque Tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, porém, por Teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por Ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará a ele a Tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê Tu, Senhor, o meu auxílio.
Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Texto maravilhoso de Davi, mostrando que ele também passa por momentos de complicações em seu viver diante do Senhor. E o que há de mais interessante, apesar de um trecho desse salmo ser muito conhecido e muito recitado por nós, inclusive, né? O choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu queria chamar a sua atenção para o início do versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. O Senhor não pode contemplar o mal, e Ele se ira, sim, contra nossos pecados. A justiça de Deus não coaduna com uma vida de pecado, de pecaminosidade, e sim, todas as nossas ações que afrontam esta justiça, a pureza do nosso Deus, são consideradas pecado, e Ele, sim, se ira contra os pecadores. Mas Ele é também misericordioso. E a sua misericórdia superabunda. O apóstolo Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E muito provavelmente ele se lembra dessa estrutura do Salmo de número 30, onde nós acabamos de ver. Sim, a ira do Senhor existe, ela é derramada, ela é administrada, mas ela é por um tempo. Ao contrário, o seu favor dura a vida inteira. O Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, o Senhor perdoa os nossos pecados. Então, neste momento, eu os convido a confessar os pecados diante do nosso Deus. A nossa vida deve ser esta vida de reflexão. Nossas falhas afrontam o nosso Deus. Devem nos fazer chorar por causa desses nossos pecados. E o salmista chora por causa dos seus pecados. Mas porque a bondade de Deus e o favor dele dura a vida inteira, ele sabe que ao amanhecer não haverá mais choro, porque o Senhor o perdoou. Ao final de todas as coisas, o Senhor transformará este choro por causa da consciência do pecado em grande alegria, em louvores e alegria, porque o Senhor é o nosso Deus e nós devemos dar graças a Ele sempre, porque Ele tem perdoado os nossos pecados. Passe uns momentos em oração, silenciosa, confesse os pecados diante do Senhor. Nenhuma das nossas ações está encoberta diante daquele que tudo sabe, daquele que sonda todos os corações. Confesse seus pecados e na sequência eu os dirigirei nesta oração de confissão. Vamos orar. Ó nosso Deus, Tu que és o Deus de misericórdias, ouve nossas orações, Senhor. Ouve nossos clamores pedindo por perdão. Temos o nosso coração endurecido muitas vezes, ouvimos os enganos do próprio coração,
Somos atraídos pelas vozes do mundo, pelas vozes das hostes satânicas, tantas vezes, e pecamos contra Ti. Mas Te louvamos, porque o Senhor enviou ao nosso coração o Teu Santo Espírito, que nos dá consciência de que estamos pecando contra Ti. Te louvamos porque antes desta ação do Teu Santo Espírito, nós agíamos como incautos, como pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento. Vivíamos como se estivéssemos fazendo tudo certo. Mas o Teu Espírito Santo opera em nós, dá testemunho ao nosso espírito que somos Teus filhos e que tantas vezes andamos em inconformidade com o Teu querer. Te agradecemos por esta iluminação. E motivados pelo Teu Santo Espírito, Te pedimos perdão, ó Deus, pela nossa dureza de coração, pelos nossos maus atos, por nossos pensamentos, por nossos movimentos, ó Deus, idólatras, nossa rebeldia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Purifica-nos, ó Deus, nós Te pedimos. Transforma o nosso coração, para que amemos mais a Tua palavra e menos a nossa própria vontade. Purifica-nos, para que também possamos ouvir claramente a Tua doce voz. Assim como Davi pediu, Senhor, Te pedimos também, não deixe que a Tua ira tarde sobre nós, mas que a Tua longanimidade sobressaia, ultrapasse os limites da Tua ira, e que possamos, perdoados por Ti, alegres, felizes, gratos, cantar louvores ao Teu santo nome. Muito obrigado porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo, e por meio dele nós podemos pedir perdão e saber que o Senhor nos perdoa. É nos méritos e no nome deste Redentor maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, certos de que o Senhor nos perdoa, vamos fazer como este movimento do Salmo, cantar ao Senhor 2 cânticos. É bem provável que muitos de vocês que estão aqui não conheçam os cânticos, mas vai ser aqui projetado, tá bom? E você tente acompanhar, nós vamos cantar 2 vezes. Vamos louvar ao Senhor. Você pode ficar em pé no seu lugar. O primeiro cântico chama-se Eu Sou Teu. Vamos cantar. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente Teu, se não for do Teu querer eu nego, cada plano em Tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente Teu e nada vai me afastar. Estou seguro em Tuas mãos, Jesus, e eu sou Teu, não sou de mais ninguém. O Teu amor me alcançou e me deu novo valor. Eu posso dizer, sou Teu, e para sempre assim serei. Vamos do início? Agora eu acho que dá, hein? Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente Teu, se não for do Teu querer eu nego, cada plano em Tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente Teu e nada vai me afastar. Estou seguro em Tuas mãos, Jesus, e eu sou Teu, não sou de mais ninguém.
O teu amor me alcançou e me deu novo valor. Eu posso dizer, sou teu e para sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e me deu novo valor. Eu posso dizer, sou teu e para sempre assim serei. Vou mudar um pouquinho aqui, tá? Cantar grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, vamos dar sequência ao nosso culto e para a nossa edificação nesta noite, eu os convido a abrir as Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Evangelho segundo João, capítulo 11, e hoje nós vamos ler a partir do verso 55. Evangelho segundo João, capítulo 11, a partir do verso 55. Nós vamos ler até o verso 11 do capítulo 12. Acompanhe aí a leitura da palavra de Deus que nos diz assim: Estava próxima
a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos orar outra vez, meus irmãos. Pai, estamos diante da Tua palavra neste momento. Nós somos o Teu povo e temos crido assim porque o Senhor tem nos orientado pelo Teu Santo Espírito. Estamos na Tua casa, Senhor, no dia que é Teu, reservado para a adoração a Ti. Tem misericórdia de nós neste momento. Acabamos de ouvir o Senhor falar e Te pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que creiamos na Tua palavra e que o Teu Santo Espírito, com poder e glória, aplique em nosso coração a Tua palavra. Tem misericórdia de nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui o registro de 2 festas, de 2 celebrações. A Páscoa dos judeus, que está aqui se aproximando, mas também a celebração da vida. E este evento, registrado aqui nos primeiros versos do capítulo 12, nos mostra isso, a celebração da vida em um movimento de gratidão por aquele que recebeu uma grande bênção. Nós vamos relembrar algumas coisas e você vai ver, e nós também faremos aplicação à nossa vida. Sabe, uma das coisas que me veio à mente enquanto eu estudava o texto e preparava a mensagem, é aquele jargão universal, né? Como nós somos ingratos. E de fato nós temos muita dificuldade em demonstrar nossa gratidão. Que dirá entre nós, seres humanos, muito mais a gratidão para com o nosso Deus. Nós temos muita dificuldade em demonstrar nossos louvores ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele nos abençoa. Mas isso é necessário? Sim. Nós não servimos a um Deus que está distante da sua criação. Nós servimos a um Deus que se relaciona com a sua criação. Deus criou homem e mulher para se relacionar conosco. Isso é uma grande bênção. Alguém infinitamente superior a nós, totalmente poderoso, puríssimo, tem sempre esta motivação de se relacionar conosco. Mas nós não estávamos, e vez por outra não estamos em condições
E este Deus relacional provê todos os meios para que este relacionamento se mantenha em estabilidade por causa de sua fidelidade. Daí, a obra sacrificial de Cristo Jesus e todos os benefícios que vêm por meio desta obra. Nós vamos ouvir aqui e vamos entender outra vez esta celebração da vida e estes movimentos de gratidão. Então eu quero que você, antes de caminhar comigo por este texto apenas, façamos aqui uma rememoração de algo que eu já disse nos últimos 2 domingos e daquilo que nós ainda veremos nos domingos seguintes. Nós estamos entrando na última semana, praticamente, da vida, da obra terrena do Senhor Jesus Cristo. E eu queria que você observasse aí, a partir do verso 55, temos o registro da última Páscoa celebrada com a presença de Jesus. E aí diz o apóstolo João, no seu registro, fazendo o comentário: a Páscoa dos judeus estava próxima. E aí muitas pessoas de muitas regiões, judeus, que tinham ali a sua descendência das tribos, ou ainda que fossem estrangeiros, convertidos, por assim dizer, ao judaísmo, se aproximaram para cumprir a lei de Deus, a lei dada lá por intermédio de Moisés. Nós já estudamos um pouco sobre a Páscoa, e também requeria a Páscoa que eles se aproximassem de Jerusalém um pouco antes da festa, para se purificarem, e então quando a Páscoa chegasse, eles pudessem apresentar o seu sacrifício e comemorar juntamente com as suas famílias purificados. Então, nós estamos nesta última Páscoa que o Senhor Jesus observará cumprindo a lei de Deus na presença dos seus discípulos. E aí, o apóstolo João nos ajuda a entender um pouco da cronologia desta última semana. E ele diz no início do capítulo 12 que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Depois, observe o versículo 12. 5 dias antes da Páscoa, o Senhor Jesus sai de Betânia e vai entrando em Jerusalém, e tem aquele momento que é muito conhecido por todos os homens e mulheres da face da terra, pelo menos aqueles por onde passou o evangelho ou o catolicismo, a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Com os ramos, eles vão gritando, clamando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Agora vá comigo até o verso 20 e observe que depois de entrar em Jerusalém, o Senhor Jesus é glorificado pelo Pai, no sentido de que a sua obra também serve para pessoas além dos limites de Israel. E veja no versículo 20 o apontamento que o apóstolo João faz. Entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E isso é extremamente interessante, para que nós nos recordemos que desde o Antigo Testamento, passando para o Novo Testamento, o Senhor Deus sempre manifestou a verdade de que o seu povo está espalhado entre todas as nações. Não é apenas judeu, não precisa necessariamente ter nascido em Israel. Quanto mais, não é necessário que você agora viaje para Israel para ser batizado lá. Seria muito bom, Eu tenho vontade de ir. Mas não precisa, fica tranquilo, porque o Senhor sempre deixou isso claro para nós. Ele comprou, com o sangue de seu Filho, pessoas de toda raça, tribo, povo, língua e nação. E aqui nós temos o registro disso. Gregos vêm ter com Jesus, e eles pedem auxílio de Filipe, que era de Betsaida da Galileia. E olha só que interessante, verso 21. Assim é bom fazer evangelismo, Quando as pessoas vêm e falam assim: Senhor, queremos ver Jesus. E então, Jesus é apresentado. Neste dia, o próprio Jesus se apresenta a eles e diz no versículo 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E sabe de uma coisa? Verso 28, o Pai, mais uma voz do céu vem,
como chancela, como confirmação da obra de Cristo. Assim como aconteceu no momento do batismo, como aconteceu no Monte da Transfiguração, também acontece neste momento da aproximação de pessoas fora dos limites de Israel. E aí o Senhor Deus, ouve-se a voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Muito bem, mas tem bastante coisa para a gente ver nestes tópicos. São mensagens para o futuro, então não perca a série de mensagens de João. O juízo de Deus, por intermédio de Cristo, também é anunciado. Veja o versículo 31 do capítulo 12. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Eu vou só adiantar algumas coisas, tá bom? Para você ficar curioso também. É mais uma expressão da derrota de Satanás. O príncipe deste século, o príncipe deste mundo, como as cartas dizem, foi destruído e expulso pela presença do próprio Cristo. Nesse sentido que alguns teólogos do passado também reafirmaram que já estamos vivendo aquele momento reconhecido como o aprisionamento de Satanás. Não no sentido de que ele não faz nada, mas que os seus limites foram ainda mais apertados, porque agora o reino de Deus é chegado por meio de Cristo e o juízo de Deus já está sendo executado por meio de Cristo. Mas isso é para frente. Eu estou só chamando a sua atenção, tá bom? Para você continuar seguindo aqui as nossas mensagens. Muitos amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Veja só os versos 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós vamos chegar aqui e vamos fazer aplicações doídas, doloridas. Vamos ver se a gente se enquadra um pouco nesses versículos também. Tudo isso na última semana do ministério terreno de Jesus antes da crucificação. Lembrando aos irmãos que depois de sua ressurreição, ele ainda apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. Mas este é assunto também para o futuro. O traidor é indicado, a partir ali, durante a ceia da Páscoa. E os registros do capítulo 13 até o final do capítulo 17 mostram este momento. Sabe aquela última ceia? A ceia do Senhor Jesus, na qual ele separa os elementos ali. O pão dá graças, reparte, ele diz: este é meu corpo. Do cálice, ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nesta ceia, o Senhor Jesus ensina muitas coisas aos seus discípulos. E apenas o apóstolo João compila estes ensinos do capítulo 13 ao capítulo 17. Então, tudo que nós veremos aqui, o Senhor Jesus, observe aí na sua Bíblia, o Senhor Jesus no capítulo 13, lavando os pés dos discípulos, indicando o traidor no versículo de número 20 e 21, o traidor sendo indicado, o consolo para o povo de Deus no início do capítulo 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Tudo isso acontece na última ceia. A missão do Consolador, lá no capítulo 16, eu queria destacar a vinda do Espírito Santo como o outro Consolador, no sentido de que Cristo já era este Consolador, o Príncipe da Paz, e ele, juntamente com o Pai, enviaram o seu Espírito Santo. Mas antes era necessário que ele subisse aos céus. E o capítulo 17 é a intercessão do Redentor por aqueles que vão ficar. E ele ora dizendo: não peço que os tires do mundo, mas os livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E observe o verso 1 do capítulo 18. Tendo Jesus dito estas palavras, do capítulo 13 ao capítulo 17, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Este é o jardim do Getsemane. E então, todo o processual rumo à cruz acontece. Então, estamos
nos últimos momentos antes da crucificação de Cristo. E é neste momento em que há uma celebração da vida. Então eu peço a você que volte as páginas da sua Bíblia aí até o capítulo 11, onde nós fizemos a leitura. E nós vamos ver 3 coisas aqui, não são muito propriamente lições conectadas, e me perdoem os professores que vão ver esse meu vídeo talvez, né, que os professores do seminário, ensinei tudo para o menino, ele não faz nada mais. Você vai ver, pastor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem, fica tranquilo. Se não tiver também, está tudo certo. Vamos lá, a partir do verso 55, a gente já viu, Jesus vai até Betânia, mas muitos estão se aproximando de Jerusalém para se purificarem e comemorar a Páscoa. Mas há uma tensão, há um problema já antigo no ar. Os fariseus, os principais sacerdotes e escribas querem matar Jesus. Eles mesmos já tentaram, pegaram em pedras para apedrejar Jesus, por causa da blasfêmia que, aos olhos dele, o Senhor Jesus tinha dito. Mas o Senhor se esgueirou ali e saiu do poder deles, porque eles queriam matá-lo. Já tinham enviado guardas para prendê-lo, e não foi possível. E então, há uma ordem destes homens. Eles deram o ultimato e agora conseguiram aliciar pessoas para pegar Jesus. Verso 57. Os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Então, quando você lê aí o versículo 56, as pessoas perguntando por Jesus, não é que eles estão querendo ver Jesus. É porque muitos deles, e judeus, veja a notificação aqui, eles estão querendo denunciar. Eles estão com medo dos fariseus, porque havia uma grande pressão destes homens sobre as pessoas, e a gente já viu, e vamos ver de novo, que muitas pessoas creram em Jesus, mas não diziam porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, tinham medo dos principais da sinagoga. Então, havia todo este movimento, e Jesus não vai para lá, como ele não foi de primeiro para aquela outra festa que nós já vimos em pregações anteriores. 6 dias antes da Páscoa, o Senhor Jesus vai para Betânia, que fica a 3 quilômetros de Jerusalém, onde ele tinha feito o sinal de ressuscitar Lázaro, que estava morto. Já depois de 4 dias, o Senhor Jesus chega e então oferece aquele sinal de graça e maravilhas, não é, na vida de Lázaro. Agora, observe, a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que esta celebração da vida é uma festa que está acontecendo aqui, é uma celebração da vida, na qual haverá uma oferta de gratidão. Olha só que interessante, Lázaro ficou enfermo, morreu por conta desta enfermidade, o Senhor Jesus só chegou em Betânia 4 dias depois da morte de Lázaro, e o chamou para fora, ressuscitou, trouxe Lázaro à vida de novo. Um grande milagre. E eu me lembro que naquele dia, quando a gente viu o início do capítulo 11, eu iniciei o sermão dizendo assim: há enfermidade que é para a glória de Deus. E muitas coisas com a nossa saúde acontecerão, disfunções acontecerão, doenças aparecerão, mas servem para a glória de Deus. E se pela graça de Deus nós formos curados, se um grande milagre acontecer, como aconteceu na vida de Lázaro, o que é que nós vamos fazer? Muitos de nós têm a inclinação de apenas seguir a vida, de entender que foi um grande problema, uma experiência dolorosa, mas que agora já estou livre disso, eu preciso continuar a minha vida. Bate-se o pó da roupa, dos pés, e continua vivendo como se nada tivesse acontecido antes disso. Eu gostaria que nós olhássemos para esta festa, esta celebração da vida, e víssemos uma grande oferta de gratidão. Você precisa se lembrar que
Nesta festa estão Lázaro, Marta e Maria. E no evento da morte de Lázaro, Marta e Maria disseram a mesma coisa para Jesus. Vocês se lembram? Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor Jesus chega, Lázaro é ressuscitado, e agora elas vão retribuir. Retribuir com uma festa. Veja só que interessante. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Um grande banquete, uma celebração da vida. Aquilo que a gente geralmente faz, né? Tem que tomar cuidado com as pessoas que saem do hospital. Tem crente que não tem muito tato, né? Então o irmão fez lá a cirurgia, a gente vai visitar e já dá aquele abraço. Eita, irmão. Mas fica feliz com a visita, né? Agora na pandemia a gente está evitando um pouco as visitas. Mas eles deram uma festa. Lázaro está ali. Já pensou? Ele estava morto. Ele ficou muito doente. E agora ele está vivo e pode comemorar isso. Então Maria, verso 3, tomando uma libra, que não tem a ver com aquela moeda do Ocidente, mas sim um vaso, né? Os evangelhos vão dizer que é um vaso de alabastro, mas é um jarro, tá bom? Libra que é um jarro e não uma moeda, de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda aquela casa, que já estava em grande festa, agora se enche com o perfume daquele bálsamo puríssimo. O que Maria fez? Maria ofereceu uma gratidão ao Senhor, com aquilo de mais precioso que ela tinha material. Ela poderia fazer isso espiritualmente? Sim, e muito provavelmente fez, porque recebeu Jesus em sua casa, a festa foi dada ali. Mas ela considerou que aquilo seria a maior oferta de gratidão que ela poderia dar. Fique tranquilo, eu não vou fazer aqui apologia a ofertas e troca de barganha com o Senhor. Não é isso. Eu estou dizendo o que Maria fez. Maria foi grata ao Senhor, porque o seu irmão estava morto e reviveu. E você? O que faz quando o Senhor transforma aquela situação impossível para os homens, totalmente possível, porque Ele é todo-poderoso? Como é que nós respondemos a estas ações maravilhosas e milagrosas do Senhor Deus? Deixe-me te trazer um dado interessante. Este nardo puro não era próprio daquela região. Quando o apóstolo João vai dizer que é algo puríssimo e algo caríssimo, muito precioso, ele quer dizer também e nos lembrar que era algo difícil de conseguir. Este nardo puro não era próprio da região. Alguns estudiosos apontam para a sua natureza, né, a sua origem, na região da Índia. Então, para alguém em Jerusalém deter aquele nardo, era preciso um grande movimento. Era uma compra grande. E uma compra que poderia dar muito lucro. Judas já fez o cálculo de cabeça, mas daqui a pouco a gente fala dele. Fez o cálculo rápido. 300 dias de trabalho daria para levantar vendendo um pouquinho daquela essência. E aí ele vem com a roupa de piedoso, né? Levanta esse dinheiro e dá aos pobres. Maravilha. Daqui a pouquinho a gente fala dele, desse miserável. Mas veja só. Maria tomou aquilo que era muito precioso, diz o apóstolo João, e ofertou. E ofertou de um jeito que é fora do comum. Ela poderia ter entregue. Olha, Senhor, tome isso aqui. Fique contigo. Faça bom uso. Mas o Senhor Jesus vai nos ensinar que esta oferta de gratidão também antecipa coisas da sua própria vida. Irmãos, eu vou dizer algo aqui. Eu não quero assustar você, mas fique tranquilo, tá bom? Não se assuste. Mas Deus sempre fez isso com o seu povo. Ele ensina ao povo
na vida do povo. Isso às vezes é muito doloroso. Veja os profetas, como sofreram, tadinhos. Mas cumprindo a obra de Deus, cumprindo a mensagem do Senhor. Oséias recebe uma vocação do Senhor, para que por meio do seu ministério profético, o povo fosse alertado que este povo foi contrário ao Senhor, virou as costas para o Senhor. Nas palavras do próprio Deus, se prostituiu com outros deuses. E o que é que Deus faz? Oséias, tome uma mulher adúltera e case-se com ela. Meu Pai do céu, que negócio impressionante, horroroso. Mas Deus mostra na vida dos seus servos o seu ensino. E muito provavelmente acontecerá com você. O ensino que o Senhor Jesus quer realizar na sua vida, vai acontecer com a sua própria vida. Então é necessário que você esteja próximo do Senhor, atento à condução do Senhor, para que quando acontecer, você seja grato. E você oferte a sua gratidão. Maria fez desta forma. Pegou e ungiu o Senhor. E como o Senhor Deus faz com o seu povo, fez também com o Senhor Jesus Cristo. Isso antecipa aquilo que Jesus vai ter no futuro. Ao invés de ser embalsamado depois da sua morte, ele é embalsamado aqui. Este bálsamo já serve, os outros evangelhos vão dizer que ela derramou do alto a baixo este bálsamo. E aquele cheiro tomou toda a casa. E sabe o que é de mais interessante? Se você ler o capítulo 20 de João, quando aquelas mulheres vão tentar ir ao túmulo, embalsamar o Senhor Jesus, ele já não está lá. E não precisou desse trabalho, porque Maria já tinha feito. Note bem, Jesus vai dizer isso no versículo 7, antes que você franza a testa e fale assim, do que o pastor está falando? Verso 7, Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto, para o dia em que me embalsamarem. Esse dia chegou, mas não foi necessário, porque ele já tinha sido embalsamado por Maria. Preste atenção, meu querido irmão e minha querida irmã. Há aqui um movimento de gratidão pelo ato que o Senhor Jesus realizou na vida do irmão de Maria. E ela então ofereceu o que havia de mais precioso. Eu quero trazer aqui uma aplicação para nós. Deus nos abençoa gratuitamente e não em relação de barganha. Quando o Senhor Deus nos abençoa, Ele não está esperando nada em troca. Ele abençoa gratuitamente. Porque Ele é a fonte de toda a bênção. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dEle, como diz Tiago 1,17. Somos nós, os homens, e muitos falsos profetas, que acham que o Senhor Deus trabalha em sistema de barganha. Acha mesmo que o dono do ouro da prata e aquele que desceu da mais perfeita glória precisaria destinar do puro que ele criou com a sua palavra do nada? Acha mesmo que ele ficou animadão com esta oferta? Ele aponta para a própria Maria. Ele ensina o que aconteceu para todos aqueles que estão presentes ali. Deus nos abençoa gratuitamente. E Ele deve ser digno de honra e de glória. Então, faça a sua parte. Viva diante do Senhor. Ele vai te abençoar se Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Com as coisas que farão bem para você, segundo Ele vê, e não segundo você vê. A Bíblia nos ensina que Deus conhece as nossas necessidades, sonda o mais profundo do nosso coração. E é esta mesma Bíblia que nos ensina que às vezes a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal.
para usufruir, para esbanjar em nossa própria cobiça. Dá uma lidinha em Tiago depois na sua casa. Deus nos abençoa. Toda boa dádiva, todas as bênçãos vêm das mãos de Deus. O que disso decorre é que quando nós identificamos uma bênção em nossa vida e não damos glórias ao Senhor, estamos sendo ingratos. Estamos sendo rebeldes. Estamos, o pior de tudo isso, atribuindo a outra pessoa ou a outra coisa a glória, o louvor de ter nos dado aquela bênção. Pense bem, se você não faz isso, vou confessar um pecado para vocês, eu faço. Quantas vezes a gente recebe uma bênção material, espiritual, alguém liga para você naquele dia que você está terrível, assim, está triste. Alguém te manda uma mensagem, um áudio e diz, olha, estou orando por você. E aí você fica feliz com a pessoa, só. Você deve ficar feliz com a pessoa, você deve agradecer e dizer assim, meu irmão estava precisando ouvir esta mensagem. Muito obrigado. Mas o segundo passo seu deveria dizer assim, Senhor, obrigado pela igreja. Obrigado pelos meus irmãos, porque o Senhor sabe que eu estava necessitando. E enviou este irmão, esta irmã, para consolar o meu coração. A gente tem dificuldade com isso. Mas, o texto nos ensina que nós devemos ofertar a nossa gratidão ao Senhor. Como nós respondemos às bênçãos do nosso Deus. Você precisa pensar nisso, eu preciso pensar. O que nos limita a ser gratos? Orgulho, rebeldia. Maria empenhou um elemento precioso que poderia lhe trazer um bom lucro e ofertou em gratidão ao Senhor Jesus. Note, não foi por algo próprio dela, mas foi porque o seu irmão estava morto e reviveu. Há uma segunda coisa que a gente precisa olhar neste texto, que vai do verso 4 ao verso 8 do capítulo 12, que é o prenúncio da morte de Cristo. Assim como o seu embalsamamento foi prenunciado aqui, com esta ação de Maria, a sua morte também é prenunciada, ou pré-anunciada, do verso 4 ao verso 8. Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Um denário é um dia de trabalho. E aí a gente fez essa conta hoje de manhã aqui, estudando o livro do Apocalipse. E por que não deu este valor todo aos pobres? E aí João faz um comentário interessante, da própria vivência deles, dos discípulos. Judas disse isso não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. E Jesus disse que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. A morte de Cristo foi pré-anunciada aqui. E aqueles homens, naquele dia de celebração, não poderiam ainda, naquele momento, celebrar a vida na morte de Cristo. Eles só poderiam fazer isso depois, quando o Senhor Jesus apareceu a eles ressurreto e dizendo, paz seja convosco. E aí sim eles puderam se alegrar e celebrar a vida mais uma vez. Como nós cantamos no domingo passado, Cristo morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Nos trouxe grande salvação. Mas é neste momento de celebração da vida, de uma oferta de gratidão, que a morte de Cristo, que para nós é motivo de grande alegria e de grande oferta, deve motivar em nós grandes ofertas ao Senhor, de gratidão, a sua morte foi pré-anunciada. E nos últimos versículos, do verso 9 ao verso 11, nós temos mais uma questão, e aqui eu vou fazer mais uma aplicação, meus irmãos. Numerosa multidão soube que Jesus estava em Betânia e foram para lá.
não apenas para ver Jesus, mas também para ver Lázaro. E esta mensagem acerca da morte de Lázaro, de sua ressurreição, correu a região. Muitos estavam curiosos para ver aquele que estava morto e que ressuscitou. Então, muitos foram até Betânia. É próximo, 3 quilômetros. Foram até aquele lugar para ver Jesus, o operador do milagre, e o milagre vivo, o próprio Lázaro. E aí o de versículo 10 diz: mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. E aqui uma coisa precisa ficar clara para nós. Os homens, Satanás, o mundo, se levantará sempre contra Deus e tudo o que se chama Deus. Se levantará contra o Cristo bendito e contra os servos de Cristo. Note bem, aqueles homens que souberam da presença de Jesus e de Lázaro naquele lugar em Betânia, vão para lá. Mas os fariseus não só tramaram a morte de Jesus, como também a de Lázaro, para evitar qualquer tipo de comentário, para evitar que alguém dissesse e que alguém testemunhasse mais uma vez que Jesus era todo-poderoso, que era o Messias. Assim como eles também tramaram lá, depois da morte de Cristo, e conseguiram junto aos romanos uma guarda especial, para que ninguém roubasse na mente deles o corpo de Jesus e dissesse depois que ele havia ressuscitado. Uma trama ardilosa, uma tentativa de acabar com Cristo Jesus e com toda a sua obra e com o testemunho de sua obra. Por que eles fizeram isso? E aqui está o ponto deste testemunho transformador. Verso 11, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. E aqui, esta ideia de voltavam, e também a ideia de muitos judeus, pense em que houve muitas idas, muitas visitas a Lázaro. E é por isso que os judeus tentaram matar Lázaro. Eles precisavam fechar a boca. Ninguém podia mais ver aquele homem. Porque quando as pessoas chegavam e perguntavam, muito provavelmente, tá bom? Aqui é coisa da minha cabeça, heresia minha, fica tranquilo. Mas viam Lázaro e perguntavam, Lázaro, você não estava morto? E ele dizia, sim, mas agora eu estou vivo. Lázaro, quem te ressuscitou? Jesus. E aí, para que a gente não fique em devaneios aqui da nossa imaginação, o apóstolo João, autor inspirado, nos ajuda a ver isso no verso 11. Muitos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. E aqui nós precisamos considerar o testemunho transformador. Meus irmãos, nós somos alvo da ação poderosa de Deus. Seja por meio de disciplina dele, seja por meio de suas bênçãos espirituais ou de suas bênçãos materiais. Deus, como eu disse no início, se relaciona conosco. Ele mantém este relacionamento, este pacto conosco inquebrável, por mais que nós queiramos, este pacto jamais será quebrado. E o que é que nós fazemos da nossa vida? Temos um propósito de testemunhar os feitos do Senhor em nosso viver. E este testemunho tem o poder de transformar outras pessoas. Veja o que aconteceu neste dia. E em outros dias, muito provavelmente, as pessoas souberam que Lázaro estava morto, mas reviveu. As pessoas foram ter com Lázaro. E ele disse, foi Jesus? E eles creram em Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, isso aqui é para doer no coração. Nós recebemos bênçãos. Primeiro, não agradecemos ao Senhor. E segundo, não testemunhamos o que Deus fez por nós. Aí é a conta para o fracasso mesmo. Não vai para lugar nenhum. É preciso que nós
sejamos gratos ao Senhor e que proclamemos os feitos de Deus em nossa vida, para que outros venham a crer no poder de Deus. Porque quando nós testemunhamos, a obra de Deus e o poder de Deus se torna algo pessoal. É em você que é parecido comigo. Aconteceu com você algo que eu sofri tempos atrás, ou que eu ainda vou sofrer. Então, que bom saber que alguém igual a mim, que recebeu a mesma imagem e semelhança de Deus, sofreu, mas foi acudido pelo Senhor. E isso vai trazer ao meu coração a certeza de que este favor do Senhor também pode alcançar a minha vida. Daí, meus irmãos, a importância do testemunho. E Lázaro estava lá. Mesmo que pessoas tentassem matá-lo, não foi possível. Mas ele estava lá. E muitos, ao ter contato com ele, voltavam crendo em Jesus. Eu quero trazer uma aplicação para nós e já vou caminhando para o fim. As obras de Deus na nossa vida precisam servir de testemunho. Ainda, meus irmãos, que a operação de Deus em nossa vida seja aquela operação de disciplina, de uma transformação de um pecado que foi praticado. Às vezes a disciplina do Senhor se torna pública, e muitos não lidam bem com isso. O próprio pecador, os irmãos que estão em volta, às vezes o pecador fica tão envergonhado que não entende que há um passo adiante a dar, que Deus quer a sua transformação. Os irmãos muitas vezes não entendem e rechaçam esse irmão, o deixam de lado. Mas nós precisamos entender que a obra de Deus em nossa vida serve e deve sempre servir de testemunho, a fim de que outros venham a crer nele, por intermédio do seu Filho unigênito. O povo de Deus no Antigo Testamento foi instruído a fazer isso. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 40. Do verso 1 ao verso 3. Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Só um minuto. Aconteceu algo complicado com Davi. O Senhor Deus o tirou daquela situação. Exerceu o seu favor, abençoou Davi. Ele não se calou. Ele pôs para fora em louvor um cântico de adoração ao nosso Deus, diz ele. E no finzinho do verso 3, preste atenção. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A nossa vida precisa, vou dizer outra vez, servir de testemunho. Nós precisamos celebrar as bênçãos de Deus em nosso viver. Precisamos testemunhar as bênçãos do Senhor em nosso viver. Isso acontece conosco, meus irmãos. Quando algumas coisas difíceis nos acontecem, e às vezes temos contato com os ímpios e eles ficam olhando para a gente. Alguns ficam torcendo para ver a hora que a gente vai cair, vai ruir. Outros ficam sem palavras e se perguntam, como é que você está conseguindo aguentar tudo isso? Nós não podemos apenas baixar a cabeça ou balançar a cabeça dizendo assim, é mesmo, não é fácil. É hora de testemunhar. Se estamos passando por momentos de tribulação, o Senhor é Deus conosco. E se estamos suportando essa tribulação, é porque Deus está conosco. Isso precisa ser dito. Se alguém disser, como é que você está conseguindo? Deus está comigo. É o meu Deus, esta força não é minha, esta força vem do meu Deus.
Se alguma coisa grandiosa ou uma bênção vem até você, as pessoas precisam saber disso. Alguns invejarão, vão dizer, está fazendo coisa errada, é por isso que está dando certo. Mas outros tantos vão perguntar, como você conseguiu isso? Quanto tempo você juntou esse dinheiro? Quanto tempo você investiu para que essa loja, ou quanto tempo você investiu, quantos currículos você distribuiu para conseguir esse emprego? E aí você vai dizer, olha, eu fiquei até assustado porque foi rápido, porque eu pedi ao Senhor, e Ele me deu. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Não por causa de nós, mas por aquilo que Deus realizou em nós. Nós precisamos lembrar sempre que a nossa vida precisa ser uma vida de testemunho, e este testemunho pode ser transformador. Eu encerro lendo com os irmãos o Salmo de número 105, do verso 1 ao verso 11. Salmo 105, do 1 ao 11. E assim diz então a palavra de Deus: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai o Senhor perpetuamente, cantai-lhe salmos, anunciai as maravilhas que ele fez. Desta maneira, nós precisamos também agir, celebrar as bênçãos de Deus, testemunhar as bênçãos de Deus em nossa vida. Lázaro esteve morto, mas ressuscitou. Tanto ele como a sua família quiseram agradecer a Jesus naquela noite, e assim fizeram. Naquele banquete, e assim o fizeram. Muitos foram lá para ver, e saíram de lá transformados, por causa da obra do Senhor. Que assim seja também em nossa vida. Fique atento, nada acontece por acaso em nosso viver. Nada. O nosso Deus está no controle, de maneira sábia, de maneira poderosa. E já que então tudo tem um propósito, ainda que seja ruim aos nossos olhos, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando alguma coisa acontecer, busque ao Senhor. E a resposta do Senhor, renda graças ao Senhor. Oferte a sua gratidão ao Senhor e testemunhe as maravilhas que Ele fez. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, orar, receber a bênção e encerrar assim o nosso culto. Ó Deus amado, te louvamos por mais uma vez o Senhor nos colocar no prumo, nas veredas da justiça. Faz-nos, ó Deus, mais atentos ao teu agir poderoso em nossa vida e ao redor de nós. Faz-nos, Senhor, mais gratos a ti, pela tua bondade, pelo teu favor, pela tua misericórdia, Senhor.
e dá-nos mais coragem e intrepidez para testemunhar os teus feitos. E que muitos, vendo a tua ação poderosa em nossa vida, perguntem a razão da fé que há em nós. E que todos nós estejamos prontos, habilitados pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito, a dizer que fomos salvos pela fonte de todo o bem. Se estamos calmos em meio à tribulação, é porque estamos servindo àquele que concede paz, que excede todo o entendimento. Se estamos felizes, é porque servimos a um Deus que se torna galardoador daqueles que o buscam. Se estamos confiantes e esperançosos de um futuro melhor, é porque sabemos que o nosso Deus prometeu e cumprirá, que haverá um dia em que habitaremos novos céus e nova terra, e toda lágrima dos nossos olhos será enxuta. Que isso saia da nossa boca como um testemunho transformador, e que as pessoas ao nosso redor vejam e procurem saber, não apenas quem recebeu o sinal, a transformação, a bênção, mas quem fez. Dá-nos sempre a vontade e a coragem de dizer que é o Senhor Jesus Cristo. Te louvamos pela tua palavra mais uma vez e por esta noite. Continue a guardar o teu povo, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que o ensino, as consolações e a companhia constantes do Espírito Santo estejam sobre todos nós até a volta daquele em quem cremos e a quem amamos, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu tenho alguns avisos rápidos para dar. Dois avisos rápidos. Nossa irmã Rose, a dona Rose, esta semana estava um pouquinho caidinha, o nariz meio escorrendo ali, ficou com muita dor no corpo e achou que estava com Covid. E aí a gente ficou assustado, como talvez você esteja assustado agora. Mas graças a Deus ela fez o exame e está negativo, tá bom? Fique tranquilo. Dona Rose, continua aí se guardando, tá bom? Sem ficar fazendo estripulia aí, viu? Brincadeira, ela fica guardadinha lá com o seu benhor, mas foi apenas um susto e graças a Deus por isso. Aprendemos agora o que fazer, né? Dar graças ao Senhor. Nós lá em casa vamos fazer alguns exames nesta semana, na Melissa e na Marcele. Então pedimos aos irmãos que se unam a nós em oração, né? Para que nós também tenhamos este suporte da comunidade da fé, da família da fé, nesta semana. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas gostaríamos de pedir a união dos irmãos juntamente com a nossa família. Os exames acontecerão terça e quarta-feira, e então pedimos aos irmãos que nos apoiem em oração até lá. E o último aviso é convidar você, né, que acompanhe a conferência dos jovens lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que acontecerá do dia 19 ao dia 20 agora de novembro, de quinta a sábado, sempre das 5 da tarde até as 9h30 da noite. Serão todos esses 3 dias, 2 palestras por dia. O tema será intolerantes, e haverá ali alguns temas bíblicos que estão sendo atacados pelo mundo, no que diz respeito à nossa intolerância em algumas coisas, mas nós vamos dizer por que somos intolerantes, baseados na palavra de Deus. Eu os convido, eu estarei lá, eu vou falar na sexta-feira, dia 20, eu vou a São Paulo, não será aberto ao público, estará apenas a equipe. A igreja pediu para a gente fazer de lá por causa da sua transmissão e dos seus equipamentos. Então, ore por nós, pela viagem, e também para que Deus nos guarde, inclusive os palestrantes das ciladas de Satanás durante a semana e também, enquanto estivermos falando ali, certamente haverá um ou outro que vendo se levantará contra o que será dito, tá bom? Então, ore por nós para que Deus nos abençoe
e acompanhe a transmissão desta conferência, do dia 19 ao dia 20. As nossas programações normais: estudo bíblico transmitido pelo YouTube na quinta-feira às 8, escola dominical e o culto às 18 horas, né? Escola dominical às 9 e o culto às 18, presencial e transmitidos. Os irmãos serão dirigidos pelo diácono Wilson, pelo Daniel. Então, a igreja está assistida mesmo na minha ausência. Eu volto na segunda-feira. No domingo, devo pregar lá na igreja do meu pai, na quarta de Suzano. Tá bom? São estes avisos. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Até semana que vem.